Isso aconteceu em Minas Gerais, em uma área rural do interior do estado. Eu estava com minha namorada Marisa e estávamos dirigindo pela região, explorando o local para ver se era um lugar onde gostaríamos de morar. Era muito tranquilo e espaçoso, o que buscávamos. Ambos somos católicos romanos, embora ela goste de ir à igreja um pouco mais do que eu. Era um dia de semana, no meio do dia, e não havia muito tráfego. Visitamos várias coisas na área que eram importantes de se ver antes de decidir mudar para lá. Como a Marisa foi uma atleta equestre a maior parte de sua vida, um ponto importante para nós era ter um celeiro para os cavalos dela em uma área rural. Depois de ver algumas propriedades à venda, passamos por uma pequena igreja bonitinha à beira da estrada. Havia vários carros no estacionamento. Essa igreja não ficava longe da última propriedade que tínhamos acabado de ver. Larissa me cutucou e disse que deveríamos ver se estava acontecendo uma missa e que o lugar era agradável. Parei o carro no pequeno estacionamento de terra ao lado de uma antiga minivan vermelha. Muitos carros no estacionamento eram mais antigos e comentei isso com Marisa enquanto saíamos do carro. Ela concordou, dizendo que provavelmente era porque era uma área de baixa renda. Abri a porta da igreja e entramos. Era bem pequena por dentro, como esperávamos. Havia 5 fileiras de bancos, cada uma cortada ao meio. No meio do corredor central, devia ter pelo menos 20 pessoas lá dentro. Embora não fosse um público mais velho, normalmente em qualquer missa grande ou pequena, você veria um número considerável de idosos. Mas com base na aparência das pessoas lá dentro, todos pareciam ter entre 30 e 40 anos. Parecia que todos estavam em silêncio, em algum tipo de oração. Sentamos ao fundo, e as pessoas mais próximas a nós começaram a nos olhar um por um. Quando os outros notaram os olhares, também olhavam para ver o que os outros estavam olhando, e em seguida, olhavam para nós. Marisa e eu nos olhamos, e nervosamente olhamos de volta para todos. Tudo o que conseguimos pensar em fazer foi sorrir, mas ninguém sorriu de volta. Eles nos davam os olhares mais hostis. Foi quando percebi que não havia mulheres ali, nenhuma única, exceto a Marisa. Nos olhares, parecia que eles estavam olhando mais para ela do que para mim. Um homem com uma máscara na frente dessa suposta igreja, próximo ao que eu acho que deveria ser o altar, se aproximou e apontou para nós, perguntando quem nos convidou para estar ali. Decidi responder por nós e disse que estávamos apenas passando por ali e vimos que estava acontecendo uma missa, então queríamos participar. O homem claramente não era um padre, e aquela claramente não era uma igreja católica romana. O homem mascarado disse que precisávamos sair imediatamente. Nesse momento, todas as pessoas na igreja estavam nos olhando. Eu disse para Marisa: "Vamos, querida", e levantamos rapidamente. Saindo às pressas, corremos para o carro. Sem perder tempo, olhei pelo espelho retrovisor e vi alguém do prédio entrando na van no estacionamento. Parecia que não havia chance de eles nos seguirem, até percebermos que a van vermelha estava nos alcançando no espelho. Pedi para Marisa usar o GPS para encontrar o batalhão de polícia mais próximo dali e dirigimos direto para lá. A van nos seguiu o tempo todo, não colada na nossa traseira, mas perto o suficiente para ficar óbvio. Assim que chegamos ao estacionamento da delegacia, a van continuou na estrada e desapareceu. Quando ela se foi, seguimos direto para casa e nunca mais chegamos perto daquela região. Claramente acabamos em algum tipo de reunião de culto a algum tipo de força desconhecida, mas não entendo por que eles nos mandaram seguir ou por que estavam realizando a reunião em plena luz do dia. Nem por que não trancaram a porta, pelo menos. Por segurança, decidimos não voltar lá e deixamos essa experiência para trás. Foi algo muito estranho e assustador, que não queremos reviver novamente. Boa noite a todos. Cresci em uma zona rural no interior do Mato Grosso durante os anos 80. Eu e meu amigo de infância, Nino, ficávamos ao ar livre sempre que podíamos. Nino morava em uma fazenda que fazia fronteira com uma floresta bem grande, e meus pais me deixavam lá de manhã. Ficávamos na floresta durante todo o fim de semana. Só saíamos para estudar na escola. Adorávamos fingir que éramos guardas florestais. Construíamos abrigos, armadilhas e praticávamos fazer fogo com gravetos, tudo isso.
Quando chegamos ao ensino médio, tivemos a ideia de fazer algo como no filme Conta Comigo, que acabara de ser lançado na época. No filme, após um desconhecido ser morto acidentalmente, perto de suas casas, 4 meninos decidem ver o corpo. No caminho, eles encontram um homem em um pântano cheio de sanguessugas. Começando como uma simples brincadeira, a aventura dos garotos evolui para um evento marcante em suas vidas. Enfim, a ideia minha e do Nino era andarmos pelos trilhos da ferrovia no campo, mas em vez de procurar um cadáver, encontraríamos pontes legais para pescar e acamparíamos um pouco longe dos trilhos. Claro que sabíamos que isso era perigoso e que provavelmente estaríamos invadindo os trilhos, mas éramos crianças. Nós nos divertimos muito, encontramos rios lindos, descobrimos pontes que ninguém visitava, pescamos e nos escondemos dos trens à noite. Acampávamos em bosques próximos dos trilhos e fazíamos pequenas fogueiras escondidas. Nunca aconteceu nada de ruim. Era uma experiência perfeita. Na verdade, era tão divertido que fizemos isso várias vezes. Depois do ensino médio, eu e Nino seguimos nossos próprios caminhos. Ambos saímos de casa, mas sempre mantivemos contato e tentamos coordenar as visitas para nos vermos ocasionalmente. Em um verão em meados dos anos 90, nós dois estávamos na cidade por cerca de uma semana. Durante o dia fazíamos coisas com a família e à noite tomávamos um drink em um bar ou sentávamos do lado de fora da casa do Nino em volta de uma fogueira e conversávamos sobre os velhos tempos. Certa noite eu e Nino começamos a falar sobre nossas viagens imitando o filme Conta Comigo. Bem, nostalgia e cerveja são uma mistura e tanto. Logo decidimos tirar um dia, percorrer os trilhos, acampar uma noite e voltar para casa a pé. O dia chegou, partimos de manhã cedo e pedimos à minha esposa que nos deixasse em nosso antigo local de partida, bem perto de nossa cidade natal. Ela achou isso uma loucura e fez questão de mencionar o fato quando se afastou, sugerindo que, em vez de percorrermos a rota habitual, tomássemos a direção oposta só para sermos aventureiros. Conhecíamos bem a região e tínhamos um mapa. Eu disse que se dane e partimos. O dia transcorreu bem, foi divertido e um pouco triste, mas em um bom sentido. Encontramos uma ponte, sentamos na beirada, fumamos e seguimos em frente. Não tínhamos equipamento de pesca, mas trouxemos alguns alimentos enlatados e outras coisas. Antes de começar a anoitecer, escolhemos um local para acampar. Era uma área de floresta densa com árvores em todos os lados dos trilhos do trem, de modo que parecia que estávamos em um túnel. Tínhamos trazido pequenas redes para dormir, mas antes de montá-las decidimos fazer um pequeno reconhecimento do perímetro. Isso é o que costumávamos fazer antigamente também. Andávamos um pouco pela área, para ter certeza de que a casa de alguma pessoa não estava logo depois de uma colina e que não estávamos realmente acampando no quintal dela. Caminhamos cerca de 30 metros na mata e subimos uma pequena ladeira. Achamos que, se não víssemos nada do topo dessa pequena colina, não teríamos problemas. Mas quando chegamos ao topo, vimos uma construção antiga na parte de baixo, cerca de 30 metros dentro da mata. Ela era pouco visível. Ficamos pensando no que fazer. Nós achamos que era um barracão de produção de cereal ou algo assim, pois não parecia haver um caminho livre para chegar até lá de onde estávamos. Também não parecia haver ninguém no local. Tudo estava quieto. Nenhum movimento podia ser visto. Visto que não havia luzes, decidimos nos aproximar um pouco mais, só para ter certeza. Descemos a colina bem devagar, e ao nos aproximarmos da construção, vimos que não era um barracão de cereais, mas sim uma igreja antiga. Parecia ter sido abandonada por anos. Era um prédio deteriorado e em ruínas, cujas tábuas de madeira estavam quase pretas, devido à exposição ao musgo e à podridão. Uma cruz ainda estava no topo do local, também preta e desgastada pelo tempo. Nenhuma das janelas era de vidro, e não havia portas, apenas vãos abertos. Chegamos perto o suficiente para ver o interior. Havia fileiras de bancos e uma seção construída na frente para um padre ou pastor ficar de pé. Não entramos até o fim, pois não queríamos. Além disso, não havia sinal de ninguém, nenhuma pegada, nenhum caminho, nenhuma estrada. Era uma igreja abandonada,
Saímos imediatamente e voltamos a subir a colina, até o local que havíamos escolhido para acampar. Ter uma colina entre nós e a igreja nos fez sentir melhor, mas ainda estávamos um pouco desconfortáveis. Atribuímos isso ao fato de que ver uma igreja no meio da floresta nos causaria certo arrepio. Além disso, a essa altura já estava anoitecendo, e decidimos armar nossas redes, dormir e seguir viagem no início da manhã. A noite chegou e, enquanto deitávamos em nossas redes e conversávamos, começamos a ouvir algo na direção da igreja. Nossa conversa sobre isso foi mais ou menos assim. Está ouvindo isso? Que diabos é isso? Parece pessoas cantando. E parecia mesmo um canto. Nós dois saímos de nossas redes e nos agachamos, esforçando-nos para ouvir mais. Ficamos ouvindo por 1 ou 2 minutos, e o canto continuava, mas não estava ficando mais alto. Por fim, decidimos nos arrastar de volta para a colina e ver se conseguíamos espiar de onde vinha o som. Ainda podíamos nos mover muito silenciosamente na floresta, como nos velhos tempos. Nos sentíamos muito confortáveis naquele ambiente. A lua mal havia aparecido, mas fornecia luz suficiente para que não batêssemos de cara numa árvore. No entanto, estava quase escuro como breu. Nós dois saímos de nossas redes e nos agachamos, esforçando-nos para ouvir mais. Ficamos ouvindo por 1 ou 2 minutos, e o canto continuava, mas não estava ficando mais alto. Por fim, decidimos nos arrastar de volta para a colina e ver se conseguíamos espiar de onde vinha o som. Ainda podíamos nos mover muito silenciosamente na floresta, como nos velhos tempos. Nos sentíamos muito confortáveis naquele ambiente. A lua mal havia aparecido, mas fornecia luz suficiente para que não batêssemos de cara numa árvore. No entanto, estava quase escuro como breu. A luz parecia ser de vela pela forma como tremia. Mesmo tentando, não conseguíamos entender o que estava sendo cantado. Parecia música de igreja, mas em outro idioma. Ficamos sentados e observamos por algum tempo, tentando ver quem estava lá dentro, mas só víamos sombras ocasionais. Também não tínhamos intenção de nos aproximar. Tínhamos cerca de um campo de futebol entre nós e pretendíamos manter essa distância. O canto continuou por um tempo, mas depois parou. Depois disso, uma voz masculina estrondosa começou a cantar. Eu já estava assustado, mas essa voz me assustou ainda mais. Parecia um pastor do Antigo Testamento, como aqueles vistos em filmes, mas era como se ele estivesse falando em um idioma diferente, pois não conseguíamos entender uma única palavra. Por fim, chegou ao ponto em que uma única voz masculina dizia algo, e em seguida, várias vozes respondiam com uma música. Isso durou algum tempo, e em seguida, todas elas começaram a cantar um longo e contínuo lamento que ficava cada vez mais alto. Ficou tão alto e perturbador que tapei meus ouvidos. Então parou. Nesse momento eu estava me preparando para dizer: "Vamos dar o fora daqui", quando Nino colocou a mão no meu ombro e sussurrou: "Eles estão saindo." Estávamos longe o suficiente para não conseguirmos identificá-los muito bem. O que conseguimos ver foi uma fila de pessoas saindo pela porta aberta, todas de mãos dadas em fila única. Podíamos ver que alguns deles tinham lanternas. Eles começaram a cantar novamente, e a luz das lanternas começou a se mover em nossa direção e na direção da colina. Conseguimos voltar ao nosso acampamento, pegamos nossas coisas e corremos para os trilhos. Chegando lá, corremos pelos trilhos na direção de onde tínhamos vindo. Depois de alguns minutos, paramos e olhamos para trás. Vimos luzes descendo a colina. Estavam se movendo de forma irregular, como se quem as estivesse segurando estivesse sacudindo. Continuamos a correr em disparada e a caminhar o mais rápido que podíamos. Por fim, paramos de ver as luzes e chegamos a uma estrada. Pelo nosso mapa, sabíamos que havia uma pequena cidade a cerca de 15 minutos dali, e caminhamos até lá. Chegamos a um posto de gasolina 24 horas e ligamos para minha esposa para que viesse nos buscar. Contamos aquele fato a todos, mas minha esposa e outros amigos acharam que eram crianças brincando na velha igreja. No entanto, eu ouvi aquelas vozes, e com certeza não pareciam crianças para mim. Não sei quem eram aquelas pessoas, mas com certeza foi a coisa mais assustadora que me aconteceu na floresta. Na escola eu tinha alguns amigos próximos, Maurício e Sidney.
Fazíamos muitas coisas juntos, e quando chegou a hora de nos formarmos, Maurício teve que se mudar para outra cidade com sua família, devido ao trabalho do seu pai. Depois que nos formamos e ele concluiu sua mudança com a família, meu amigo Sidney e eu fomos convidados para visitar sua nova casa durante um fim de semana. Decidimos, por tédio, começar a fazer trilhas pela floresta e pelo campo próximo, onde descobrimos um rio pitoresco. Era uma área linda e bastante tranquila, mas acabamos nos perdendo. Decidimos continuar seguindo o rio, pois perdemos a noção de qual direção era a correta. Estávamos sem rumo. Sem nenhum som de civilização por perto, ficamos preocupados em encontrar um telefone para ligar para a mãe ou o pai de Maurício e pedir que nos buscassem onde quer que estivéssemos. Mesmo não encontrando nenhuma estrada pavimentada ou rua por perto, continuamos seguindo o rio. Chegamos a um antigo prédio com aparência de igreja, feito de tijolos vermelhos muito antigos, com um estacionamento de terra e uma estrada de terra que levava até lá, tomado por vegetação e arbustos. Decidimos entrar para ver se havia pessoas e talvez pedir para usar o telefone e descobrir o endereço do local. Percebemos que havia alguns carros antigos, parecendo dos anos 70 ou 80, possivelmente novos. 4 deles estavam muito sujos e enferrujados no estacionamento de terra, com pneus murchos ou faltando. Todos eram de cor branca, ou pelo menos costumavam ser, estacionados lado a lado. Ao nos aproximarmos, ouvimos sons de música gospel e algumas vozes cantando dentro da igreja. Ficamos aliviados por haver pessoas e entramos na igreja, que parecia bastante antiga e em ruínas. Espiamos pelas portas principais do salão e vimos o que eu estimava ser cerca de uma dúzia de pessoas, vestidas com o melhor que podiam, embora claramente fossem pobres. Quando entramos, uma mulher idosa de cabelos brancos, usando óculos de armação grossa, que estava tocando o piano da igreja, parou de tocar e olhou para nós sem expressão no rosto. O que aconteceu em seguida realmente ficou marcado em minha memória, e nunca vou esquecer enquanto viver. Todos naquela igreja pararam de cantar e largaram suas folhas de música. Lentamente, todos eles viraram a cabeça e nos olharam com olhares vazios e pouco acolhedores. Maurício disse: "Desculpe interromper. Só queremos usar seu telefone para ligar para meus pais virem nos buscar." Ninguém disse nada. Ficou um silêncio total naquela igreja, exceto pelo rangido dos bancos de madeira sobre o peso das pessoas. Então nós simplesmente recuamos lentamente pela porta e a deixamos se fechar atrás de nós. Olhamos um para o outro com medo e saímos em silêncio. Começamos a caminhar pela estrada de terra, e quando Sidney mencionou que não havia cruzes nem nada relacionado ao cristianismo lá dentro, olhamos para trás e vimos que talvez uma dúzia daqueles homens haviam saído na frente da igreja e estavam nos observando atentamente, enquanto seguíamos pela estrada. Isso nos assustou, e começamos a correr pela estrada de terra, o que parecia durar uma boa meia hora. Finalmente chegamos a um posto de gasolina muito antigo e em ruínas, que parecia um daqueles postos de serviço antigos. Entramos e vimos que as prateleiras estavam em sua maioria vazias e empoeiradas, com uma rápida olhada. Um homem idoso excessivamente bronzeado, com um boné de beisebol sujo e oleoso, estava atrás do balcão lendo um livro antigo com bordas desgastadas e páginas amareladas. Ele olhou para cima e disse: "Vocês estão perdidos, né? Sigam pelo caminho por onde entraram. Virem à esquerda quando encontrarem um poste de telefone. Sigam pela trilha. Ela os levará até uma rodovia." Agradecemos ao homem e saímos rapidamente. Enquanto caminhávamos pela estrada em direção ao poste de telefone que o homem mencionou, olhamos para trás e o velho estava na frente do posto de gasolina com os braços cruzados, apenas nos observando com um sorriso de dentes podres no rosto. Chegamos ao poste, viramos à direita e seguimos aquela trilha até a rodovia mais próxima. Depois de aproximadamente meia hora de caminhada no crepúsculo, que havia acabado de escurecer, quando chegamos à rodovia, tentamos acenar para algumas pessoas que passavam, mas ninguém parou. Felizmente, um policial nos viu e parou para nos ajudar. Contamos a ele que estávamos perdidos e fornecemos o endereço de Maurício. O guarda franziu a testa e disse que estávamos realmente muito perdidos. Demorou cerca de 30 minutos para que o policial nos levasse de volta à casa de Maurício.
Durante a conversa, ele nos disse que deveríamos ter cuidado naquelas florestas, pois havia algumas pessoas estranhas e fanáticas por bruxaria. Graças a Deus não nos aconteceu nada de ruim com a gente, mas sempre me dá calafrios pensar no risco que corremos naquela noite. Quando eu tinha 15 anos de idade, fui a um acampamento organizado pela igreja da minha cidade. Não levei nenhuma amiga comigo, nem fiz nenhuma amiga por lá. Foi uma semana bastante infeliz e solitária para mim. No meio da semana, em uma quarta-feira, eu estava sentada sozinha do lado de fora da igreja. Tínhamos acabado de terminar o culto da noite e eu tinha cerca de 2 horas de sobra antes do toque de recolher. Fiquei ali sentada, lendo um livro sobre a luz fraca, sentindo-me sozinha, mas tentando não me importar. Cerca de meia hora depois, um jovem adulto aproximou-se de mim. Ele disse que eu parecia muito triste e perguntou se eu queria comer um lanche na lanchonete perto dos dormitórios. Fiquei emocionada, para dizer o mínimo, por alguém estar prestando atenção em mim. Concordei e nunca perguntei seu nome. Ele era muito alto, um pouco gordinho, tinha cabelos castanhos oleosos e olhos azuis gelados que nunca esquecerei. De qualquer forma, acabei comprando uma barra de chocolate e um salgado de frango na lanchonete e ele pagou. Sentamos em um banco, nos alimentamos e conversamos um pouco. Eu estava satisfeita. Eu estava sentindo uma vibração estranha em relação a ele, mas decidi não dar atenção, porque ele era muito amigável. Ele me levou para jogar ping-pong por um tempo, no qual eu era péssima. Um pouco antes do toque de recolher, ele disse que deveríamos sair para uma caminhada. Não me importei e concordei, seguindo ao lado dele, enquanto ele se afastava do caminho de cascalho que circunda o meio do acampamento. Por fim, acabamos atrás do dormitório feminino, em uma seção não iluminada do acampamento. Não pensei em nada até que ele me pediu um abraço. Ao aceitar, permiti que ele me abraçasse e fiquei rígida, mas tentei não me importar. Afinal, ele era tão amigável comigo. Bem, digamos que suas mãos se afastaram das minhas costas e foram parar em um lugar inadequado, e você pode imaginar o que aconteceu a partir daí. Fiquei traumatizada. Ele me fez prometer que manteria segredo, porque imagine como os outros campistas ficariam tristes se descobrissem como você, referindo-se a mim, pecou. Arrasada, concordei. Senti-me tão mal que não consegui dormir naquela noite. Na verdade, ao apagar das luzes, fiquei com tanto medo de que ele voltasse para me buscar no escuro que me escondi nos banheiros do dormitório até de manhã. No dia seguinte, evitei todas as refeições e me escondi em vários lugares do acampamento. Não queria vê-lo, e toda vez que eu o via, ele me dava um sorriso perturbador. Nunca vou me esquecer disso. Comecei a sentir dores muito fortes no estômago e nas laterais do corpo, e me escondia na sala da enfermeira por horas a fio. Mantive minha promessa e nunca contei nada a ninguém. Agora, vivo com esse terrível segredo do qual sinto uma culpa imensa. Ele me assombra todos os dias em sonhos e relapsos daquela terrível noite. Boa noite. Antes de tudo, agradeço por este espaço para compartilhar minha história com vocês. Obrigado por contá-la. Me chamo José Alberto e trabalhei por 3 anos em um posto de gasolina nos arredores da cidade onde morava. Eu era o caixa na loja daquele estabelecimento no turno da noite. Para muitos é um trabalho árduo, mas para mim, que sou uma pessoa noturna, era bastante confortável. Claro, testemunhei algumas situações um tanto violentas, como pessoas já embriagadas chegando e brigando, e várias tentativas de roubo também, embora nada de grave acontecesse. No entanto, o que nunca havia experimentado na vida, e que na verdade nem acreditava, era o paranormal, até uma daquelas noites em que estava trabalhando.
Acabara de começar meu turno. Estava no caixa fazendo algumas contas e esperando meu colega, que sempre chegava atrasado, para me ajudar a organizar umas caixas do inventário que acabara de chegar. Estava bem tranquilo naquele momento, pois não havia ninguém na área, quando de repente ouvi o sino da porta principal, mas não via ninguém entrando enquanto a porta se abria. Fui até a porta e vi que era uma menina de uns 8 a 10 anos, vestindo um vestido rosa muito sujo e apenas com um sapato. Fiquei bastante impressionado ao vê-la assim, e a primeira coisa que fiz foi olhar ao redor para ver se seus pais ou alguém a acompanhava. Mas não havia ninguém, nem carros estacionados abastecendo. Parecia que ela estava completamente sozinha. Ela se aproximou de mim e perguntou se eu poderia ajudá-la a chegar em casa, pois estava perdida. Estava completamente desorientada e um pouco assustada também. Perguntei como ela havia chegado até ali, onde estavam seus pais, mas ela não soube me responder. Balançava a cabeça de um lado para o outro e levantava os ombros, como se dissesse que não sabia. Era uma situação bastante estranha e complicada. Então disse a ela para esperar um momento, que eu iria ligar para o 190 para pedir ajuda, pois eles a ajudariam a encontrar os pais e voltar para casa. Ela concordou com a cabeça enquanto ficava parada ao lado da entrada. Enquanto isso, fui até o caixa onde estava o telefone para ligar para a polícia, mas antes de chegar lá, ouvi novamente o sino da porta se abrindo. Virei imediatamente pensando que a menina tinha saído, mas era meu colega de trabalho que estava chegando. Ele entrou como sempre, cumprimentando-me com um sorriso e perguntando como eu estava. Fiquei surpreso que ele não olhou para a menina e não demonstrou surpresa alguma. Foi então que disse a ele que ia ligar para o 190, porque a menina que estava na entrada estava perdida. No entanto, ele olhou para todos os lados e me perguntou: qual menina? Voltei até a porta, atrás de uma prateleira que me impedia de vê-la do caixa. Mas ao chegar lá, a pequena já não estava mais. Passei pelos corredores procurando por ela, enquanto perguntava ao meu colega se ela não tinha saído quando ele abriu a porta. Mas ele me olhava totalmente confuso, dizendo que quando ele entrou não havia absolutamente ninguém, nem dentro nem fora do lugar. Eu estava assustado e muito confuso, mas tratando-se de uma menor de idade, sabia que não podia deixar por isso mesmo. Nesse momento começou a chegar mais gente, e tivemos que atendê-los. Mas em um momento em que o posto ficou vazio, meu colega e eu aproveitamos para verificar as câmeras, tanto dentro quanto fora. Ao ver as gravações, aparecia eu falando sozinho. Quando a menina entrou, só se via a porta se abrindo sozinha também. Meu colega começou a rir nervosamente. Eu, por outro lado, sentia um vazio no estômago. Não sei se de medo ou da ansiedade que a situação estava me causando. Meu colega conta que meu rosto não tinha expressão alguma ao ver os vídeos. Simplesmente era como se eu estivesse fora do meu corpo. A verdade é que eu sentia que nada era real. Simplesmente não conseguia acreditar, mas realmente aconteceu. E levei algum tempo para assimilar a situação. Acreditei que era muito provável que eu tivesse falado com um fantasma. Alguém que possivelmente havia perdido a vida por ali perto, e sua alma estava vagando sem rumo. Contamos ao gerente o que aconteceu na manhã seguinte. Ele também viu os vídeos e não conseguia acreditar, assim como nós, mas nos pediu para não contar a ninguém e que os vídeos seriam apagados. Também pediu ao meu colega para apagar o vídeo do telefone dele, pois disse que o tinha gravado para viralizar. Mas isso deixou nosso chefe irritado, e ele nos advertiu que se por algum motivo o vídeo fosse parar na internet, seríamos demitidos. Mas no fim das contas, esse vídeo era o que menos me importava, pois eu ainda estava muito impactado pelo que havia acontecido. Obrigado por ouvir minha história. Desejo a todos um excelente dia ou noite. Minha história começa algumas semanas antes de me mudar para uma nova casa e termina no dia em que me mudei de lá. Às vezes não há respostas para o porquê de uma casa ser do jeito que é. Morei no que acredito ser uma casa mal assombrada por 5 anos e essas são minhas experiências. Tudo começou em 2000, quando meus pais sentaram com minha irmã e eu para anunciar que nos mudaríamos novamente. Eu estava acostumado com essa conversa. Nos disseram quando e para onde iríamos nos mudar e depois nos mostraram uma foto da casa. No entanto, como um pirralho do exército, filho de 2 pais militares aposentados,
Fiquei um pouco confuso sobre o motivo pelo qual, de repente, tivemos que nos mudar no meio do ano letivo, mas não questionei. Por mais estranho que possa parecer para as pessoas que viveram na mesma casa durante toda a vida, para minha família, estar em uma casa diferente era motivo de felicidade para eles. Como acontecia com cada mudança, havia uma parte de mim que esperava que desta vez fosse a última e que finalmente nos estabeleceríamos em um lar permanente. Mas eu quase me joguei pela janela de raiva. Por um lado, era um imóvel alugado, o que por si só significava que era temporário. Mas o mais importante é que o lugar parecia uma porcaria. Lembro-me de ter jornal espalhado no chão, no meio da cozinha, bem embaixo de uma luminária baixa e amarelada, pingando água. Meu quarto era pintado de preto e o inquilino anterior rabiscava poemas sobre suicídio nas paredes com giz de cera multicolorido. Embora agora eu ache bastante divertida a ideia de algum garoto emo rabiscando com giz de cera, na época fiquei extremamente assustado. As escadas rangiam, o teto parecia encharcado e toda a casa estava empoeirada como um sótão. Eu não conseguia acreditar que aquele era o lugar que meus pais escolheram. Não éramos pobres e desesperados, éramos uma família comum de classe média. Estávamos saindo de uma linda casa geminada com nossa própria piscina para um covil de sujeira e fuligem. E se tudo isso não bastasse, descobri que os inquilinos anteriores tinham acabado de ir embora. Eles retiveram o aluguel por meses, negligenciaram a manutenção e então, um dia, simplesmente desapareceram, levando todas as suas coisas com eles. O proprietário nunca foi capaz de localizá-los. Então sim, tivemos um ótimo começo, como você pode imaginar. A próxima vez que vi a casa foi no dia em que nos mudamos, e felizmente ela parecia muito melhor. O proprietário trocou a luminária com vazamento, limpou a sujeira e aplicou uma nova camada de tinta branca em toda a casa. O único cômodo que ainda me incomodava era a lavanderia. Eu tinha uma sensação assustadora sempre que entrava no porão. Você sabe, como quando você sente alguém respirando em seu pescoço, mas se vira e não há ninguém lá. Além da lavanderia, a casa estava bastante normal no início. Claro, eu ouvia alguns ruídos estranhos aqui e ali, mas eram apenas os sons da casa se acomodando e da água correndo pelos canos. Sempre leva um pouco de tempo para se adaptar a uma nova casa, mas depois de um tempo, as rachaduras e estalos nas paredes se transformam em ruídos mudos para mim. São apenas sons que você percebe apenas quando não está familiarizado com o lugar. Uma privada com descarga, por exemplo, me acordava no meio da noite durante as primeiras semanas. Mas depois disso, eu conseguia dormir facilmente. Acho que é apenas instinto de sobrevivência. Os nossos cérebros tentam manter-nos alertas num novo ambiente quando não temos a certeza de onde o perigo pode estar à espreita. Se eu tivesse que identificar o momento exato em que as coisas mudaram, diria que aconteceu uma noite, alguns meses depois de nos mudarmos e muito depois de eu ter me adaptado com os sons da nova casa. Agora, uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre mim é que sou péssimo para conseguir dormir. O processo leva mais de 1 hora todas as noites. Não importa o quão exausto eu esteja ou quão tarde eu vá para a cama. Naquela noite, como em todas as outras noites escolares, fui para a cama às 10, esperando adormecer por volta das 11. Eu não tinha certeza de quanto tempo estava na cama exatamente, mas ainda estava acordado quando ouvi um som diferente daqueles que meu cérebro estava acostumado a ignorar. Uma batida na porta do meu quarto. Junto com aquela batida veio uma voz de homem. "Você está com sono?" ele perguntou. Eu me virei e respondi. Não." Ele continuou. "Me deixar entrar." "Pai?" Eu perguntei, os olhos ainda fechados. "Posso entrar?" a voz perguntou. Não parecia meu pai, mas quem mais poderia ter sido? A casa estava toda fechada. "Tudo bem," respondi. Ouvi passos silenciosos em minha direção, e então senti algo pesando na cama, como se fosse a mão se inclinando para lhe dar um beijo de boa noite. Foi quando percebi que não tinha ouvido a porta se abrindo. Meus olhos se abriram e vi alguém parado perto de mim. Ainda me lembro dele claramente. Ele tinha cabelos pretos, nariz comprido e torto, rosto envelhecido, sobrancelhas grossas e uma carranca desdenhosa. Eu podia vê-lo tão claramente, mesmo que não houvesse nenhuma nuvem no céu naquela noite. O último detalhe que notei antes que meus olhos se voltassem momentaneamente para a luminária foi a capa de chuva preta que ele usava. Quando acendi a luz e olhei para trás, ele havia sumido e eu estava coberto de suor. Meus olhos vagaram para o relógio. Eram 10h10. E se tivesse sido um sonho, se eu estivesse dormindo quando isso aconteceu, então foi o sono mais rápido que já tive. Eu apenas pensei estar sonhando. Aquela noite marcou a primeira de muitas ocorrências estranhas.
Era um dia quente de verão e eu estava escondido no porão, navegando na web. Meu primeiro ano do ensino médio havia acabado e eu havia me comprometido a passar as férias de verão sem fazer absolutamente nada. Eram cerca de 4 da tarde quando ouvi a porta da frente se abrindo. Bem na hora, pensei. Obviamente era meu pai voltando do trabalho. Ele trabalhava no turno da manhã. Subi as escadas para dizer olá, como sempre fazia. Olá, pai! Gritei enquanto subia as escadas. Ele não respondeu. Virei e segui pelo corredor que levava à entrada. Mas quando cheguei lá, estava vazio. A porta estava destrancada. Então eu sabia que ele tinha voltado para casa. Pai! Eu gritei. É aqui que fica um pouco complicado. Basicamente, o primeiro andar gira em torno de um retângulo aberto com as escadas subindo no centro dele. Havia um espelho entre a porta da frente e a porta da garagem. E desse espelho dava para ver o corredor de onde eu tinha acabado de sair, bem como um trecho da escada até o segundo andar. Depois de chamar meu pai outra vez, vislumbrei sua silhueta no espelho. Ele estava parado atrás de mim no corredor, o que realmente não é impossível de conseguir. Ele só teria que dar a volta na sala de estar, passar pela sala de jantar e pela cozinha, e então entrar no corredor onde eu estava. A única coisa estranha foi o quão silenciosamente ele conseguiu fazer isso. Mais uma vez me virei e sorri. Olá, como foi o seu dia? Em uma fração de segundo percebi que a figura não estava no corredor, mas sim, subindo as escadas. Foi quando percebi que algo estranho estava acontecendo. Pai? Perguntei novamente. Nenhuma resposta. A silhueta escura desapareceu de vista e foi em direção ao quarto dos meus pais. Cada célula do meu corpo estava me dizendo para sair. Todos os sinos de alerta soavam. Perigo, perigo. Mas eu não escutei. Quer dizer, vi claramente um homem na casa. Ouvi a porta da frente e era exatamente a hora em que meu pai costumava chegar em casa. Além de ele ignorar minhas boas-vindas, não havia razão para eu pensar que algo estranho estava acontecendo, mas meu corpo estava me dizendo o contrário. Subi correndo as escadas até o segundo andar e espiei o quarto dos meus pais, onde vi a silhueta de uma mão se afastando da cômoda e indo em direção ao closet. Foi o empurrão que eu precisava para meu cérebro captar quaisquer sinais de perigo que meu corpo estava enviando. Só me lembro de passar de um pai bravo a um ladrão. Eu não me sentia mais seguro. Recuei rapidamente para o meu quarto e peguei uma das minhas muitas espadas decorativas. Desembainhei a arma e fechei a porta lentamente, tomando cuidado para não fazer muito barulho. Era uma situação de luta ou fuga e, meu Deus, eu iria lutar. Parece-me absurdo agora que minha reação não tenha sido ligar para a polícia. Mas isso aconteceu antes de todas as crianças terem um celular. E o único telefone fixo no andar de cima era no quarto dos meus pais. Não é como se eu pudesse ter entrado lá e feito a ligação sem ser pego. Então, em vez disso, fiquei no meu quarto, com as mãos tremendo enquanto esperava e ouvia. Eu podia ouvir seus passos para cima e para baixo no corredor, seguidos por uma voz ligeiramente abafada. Houve pausas entre elas, como se a pessoa estivesse esperando uma resposta, mas não uma resposta minha. Aguçei os ouvidos, mas não conseguia entender o que ele estava dizendo. Com quem ele estava falando? Ele sabia onde eu estava? Eu não deveria ter gritado tantas vezes. Obviamente, ele sabia que não estava sozinho em casa. Ele viria atrás de mim? Me perguntei. Meu coração batia forte em meu peito. Meu corpo estava tremendo todo. Eu podia sentir a adrenalina subindo através de mim. Mas por mais estúpido que eu fosse, não era estúpido o suficiente para me mover. Era mais seguro ficar onde estava e esperar meu pai chegar em casa logo, imaginei. Mas então tudo ficou quieto. Aproximei-me lentamente da porta do meu quarto e escutei com atenção. Mas a voz desapareceu e os passos pararam. Era como se a casa estivesse vazia novamente. Só para ter certeza, esperei mais. E, meu Deus, pareceu uma eternidade. Sem saber o que fazer, abri uma fresta da porta e olhei para o corredor. Se eu estivesse em um filme de terror, teria sido o momento em que algo teria pulado de repente na frente da porta, mas nada aconteceu. Saí do meu quarto lentamente e fui de cômodo em cômodo, abrindo todas as portas procurando por quem havia invadido. Novamente, isso foi uma coisa muito estúpida de se fazer. Eu deveria ter saído correndo e chamado a polícia. Não tomo as melhores decisões na vida e não estava imune às minhas estupidez de adolescente. Felizmente para mim e para minha existência, todos os quartos estavam vazios. Confuso e abalado, sentei-me em frente ao computador e mantive minha espada no colo até que a porta se abriu. 20 minutos depois, era meu pai chamando por mim. Corri escada acima com minha espada e ele me lançou aquele olhar estranho que os pais lançam quando te pegam fazendo algo. Para encurtar a história, ele ficou preso no trânsito.
Contei a ele sobre o ladrão e fomos de cômodo em cômodo verificando cada um. Não havia nada fora do comum e nada havia sido levado. E honestamente até hoje não tenho certeza se isso foi um alívio ou de alguma forma ainda mais assustador. Eu sei o que vi naquele dia, sei que alguém estava em casa, porque afinal se meu pai não tivesse destrancado a porta da frente, quem teria? Uma noite, minha amiga e eu estávamos voltando para minha casa depois de patinar no parque. Usamos um atalho atrás de um shopping ao ar livre, um caminho pouco iluminado que ligava a estrada principal à área residencial. Mesmo que parecesse meio assustador, não era de forma alguma inseguro. Com apenas 20 metros de comprimento, o caminho não era o tipo de lugar que um psicopata assassino iria para perseguir alguém. Quando começamos a descer o caminho, parei por um segundo e olhei para o céu. Estava escuro como breu, sem uma única nuvem nem o brilho de uma estrela à vista. Senti aquela sensação de formigamento na espinha que sentia sempre que passava pela lavanderia. Estranho, está muito escuro, eu disse. Quase assim que as palavras saíram da minha boca, veio uma rajada de vento tão forte que desalojou uma enorme placa de gelo pendurado em uma árvore cerca de 20 metros à nossa frente. Ela deslizou e foi direto para minha amiga e eu. Ela gritou e me agarrou com tanta força que quase me tirou o fôlego. Então, assim que chegou a meio metro de nós, mais ou menos, ele inclinou-se bruscamente para a direita e cravou-se no chão como uma flecha. Foi como se algo tivesse feito ela tombar, parecia até que algo estava nos protegendo. Minha amiga ainda fala sobre isso até hoje. Tenho memória fotográfica e sempre que penso naquela noite, consigo ver algo ali à nossa frente, como um brilho ou algo assim. Então, por um breve momento, enquanto tentávamos recuperar o fôlego, vi o homem de casaco preto parado debaixo da árvore, o mesmo de minha casa que achei estar sonhando. Ele estava apenas parado e olhando para nós. Senti meu estômago revirar e olhei para minha amiga. Ela ainda estava olhando para o gelo na neve. Quando olhei para a árvore novamente, o cara havia sumido. Coisas estranhas aconteciam com a casa. Embora eu fosse o único na minha família a ver um homem com um casaco preto por aí, todos podiam ver as coisas aparecendo nas paredes. Mais especificamente, um dia, do nada, notei algo perto do interruptor de luz ao pé da escada do porão. Sim, perto da lavanderia, mas na parede oposta. Parecia uma marca de mão ensanguentada, só que desenhada com giz de cera vermelho. Não estou dizendo que minha irmã e eu éramos anjinhos perfeitos, mas éramos muito bem comportados e nenhum de nós teria feito algo assim. Em parte porque respeitávamos a propriedade das pessoas e outra porque nossa mãe teria nos obrigado a limpá-la, não importa quanto tempo demorasse. Levei minha irmã até lá embaixo e foi assim que soube que ela não havia desenhado a impressão da mão. Isso não estava aqui antes, estava? Perguntei. Quero dizer, era possível que estivesse ali o tempo todo e eu nunca tivesse percebido. Minha irmã passou a mão com curiosidade. Lembro-me de quão maior era a marca da mão em comparação com a mão dela. Os dedos eram mais grossos e longos, como se pertencessem a um homem adulto. Senti uma sensação de vazio na boca do estômago. Não, disse ela. Ela parecia tão assustada com a marca quanto eu. Mas ainda tive que perguntar, você desenhou? Não, ela respondeu. Seu quarto não estava coberto de giz de cera antes de nos mudarmos? Ela disse. Eu balancei a cabeça. Ela esfregou a mão na marca novamente e subimos. Isso teria sido o fim de tudo se não tivéssemos ido até nossos computadores e notado um amassado na parede. Como se fosse um soco, aquilo eu tinha certeza que não estava lá. Isso é realmente assustador, certo? Ela perguntou. Sim, eu disse. Esta foi a primeira vez que alguém da minha família viu provas das coisas bizarras que aconteceram naquela casa. Quanto à minha mãe, ela não parecia muito incomodada, nem com a mão, nem com o amassado. Nem nos fez lavar. Agora, quando você é adolescente em um grupo de colegas, eventualmente chegará ao ponto em que deseja estupidamente testar sua coragem, indo a algum lugar assustador e ver quem desiste primeiro. Meus amigos e eu já havíamos ido à floresta à noite. Foi aqui que minha lavanderia entrou. Veja, eu não fui a única pessoa que surtou com a lavanderia. Sem nunca mencionar isso com meus amigos, cada um deles me disse que sentia algo estranho sobre aquele lugar. Aquele lugar era bizarro. Parecia ter saído de um filme de terror. Eles sabiam que eu tinha visto coisas assustadoras pela casa, mas eu nunca contei a eles como a lavanderia em particular me deixava desconfortável. Em algum momento, alguém decidiu que seria uma boa ideia nos trancarmos na lavanderia, apagar as luzes e ver o que aconteceria. E foi exatamente isso que fizemos, porque éramos adolescentes idiotas. Nós nos arrumamos no quarto, nós 5. Honestamente, eu nem tenho certeza de como todos nós nos encaixávamos, pois o quarto era tão pequeno.
Nós nos reunimos e dei a todos um aviso final antes de fechar a porta e apagar as luzes. No início ficamos quietos, mas em cerca de 1 minuto senti o aperto do meu amigo apertar meu braço. Então, de repente, ele gritou. Alguma coisa tocou minha perna. Houve algumas risadas, mas ninguém admitiu tê-lo agarrado. As risadas diminuíram e senti uma espécie de tensão estranha na sala. Talvez, um por um, todos nós percebemos que não fomos nós que tocamos nela. Eu quero sair, disse outro. Aquilo foi o suficiente para mim. Meus instintos já estavam descontrolados. Bati meu braço em direção ao interruptor de luz, mas senti um vazio em seu lugar. Procurei cegamente, esperando sentir a parede ou o isolamento, mas minha mão não tocou em nada. Já estive lá o suficiente para saber exatamente onde estava o interruptor de luz. Não havia espaço suficiente naquela sala para eu não tocar na parede quando balançasse o braço. Alguma coisa pegou minha perna, gritou minha amiga com uma nota de pânico em sua voz. Não sou eu. Todos disseram que não foram eles. Tentei pegar a maçaneta, mas assim como o interruptor de luz, não conseguia encontrar. Parecia que a sala tinha sumido. Não conheço outra maneira de descrever. Você conhece aquela sensação de quando você perde um passo ou pensa que há um passo a mais do que realmente existe? Foi mais a mesma coisa. Não fazia sentido. A sala era pequena e estreita. Mesmo que eu errasse o alvo, teria batido na parede. E se eu estivesse de alguma forma virado para o lado errado, então a minha mão teria atingido a máquina de lavar. Mas isso não aconteceu. Então, finalmente, no momento em que ouvi um deles gritar, senti a maçaneta de metal abrir a porta. Saímos correndo da lavanderia. Minha amiga, aquela que disse que alguma coisa a agarrou, apontou para a porta da lavanderia. Você ouviu? Ela gritou. Quem? Perguntou um dos caras. Quando a porta se abriu, havia um homem parado no canto da sala. Ela gritou. Nervosamente, coloquei a cabeça na lavanderia, acendi a luz e olhei para dentro. A sala estava vazia. Passamos o resto da noite escondidos na sala. Meus amigos nunca mais foram à lavanderia depois daquela noite. Quando aconteceu o último incidente? Eu estava prestes a começar meu último ano do ensino médio, quando meus pais anunciaram que nos mudaríamos novamente. Na verdade, fiquei muito chateado com isso. Apesar de todas as coisas paranormais que passei, a casa se tornou meu lar. Faltando apenas alguns meses para o término do contrato, isso aconteceu. Era quase meio-dia, e minha irmã e eu estávamos fora da escola durante o verão. Eu estava reaquecendo uma refeição no micro-ondas quando minha irmã desceu as escadas e olhou para mim com uma expressão cansada no rosto. Eu tenho uma pergunta estranha. Você se importaria de contar os livros da minha biblioteca? Ela perguntou. Verifiquei o micro-ondas. Ainda faltavam alguns minutos. Ah, claro. Por quê? Eu respondi, enquanto a seguia em direção às escadas. Preciso devolvê-los hoje, então contei para ter certeza de que estava com todos eles. E foi o que fiz. Mas então me virei para pegar a bolsa. Um dos livros estava faltando. Contei para ter certeza, e com certeza faltava um. Caiu debaixo da sua cama? Perguntei. Eu chequei. Não estava lá. Contei só para ter certeza. Então pedi para ela olhar embaixo da mesinha. Ela se ajoelhou e colocou a mão. Ela disse que o livro estava lá. Ela então puxou ele para fora e ficou uma parte para debaixo da mesinha. Assim que ela se levantou, o livro foi puxado para baixo de novo. Ela deu um grito e eu fiquei paralisado. Depois de alguns segundos, olhando um para o outro, ela pegou a vassoura que estava ali e usou para puxar o livro. Então, dessa vez, nada aconteceu. Voltei para baixo, pensativo e com medo no momento em que o micro-ondas parou. Mas, estranhamente, ele recomeçou, marcando 3 minutos no cronômetro. Achei que era algum tipo de falha elétrica e desliguei manualmente para poder comer. Só para constar, essa foi a única vez que o micro-ondas fez isso. Depois do almoço, minha irmã e eu fomos para o porão jogar videogame. Ao virar, vi algo brilhando no chão, no sofá e na mesa. O que é isso? Perguntei. Não sei porquê, mas o meu primeiro pensamento foi gelo. Ao me aproximar, porém, percebi que era vidro. Minha irmã e eu ficamos ali por um segundo e olhamos para a bagunça. De onde veio isso? Ela perguntou. Foi quando notamos a luminária no teto. A sombra circular estava faltando. Como diabos, eu sussurrei. Pelo que pude perceber, a sombra havia quebrado de alguma forma, mas não de uma forma que pudesse explicar a bagunça. Veja, como havia cacos na mesa e no sofá, imaginei que devia ter explodido enquanto estava no teto. O problema era que, se tivesse quebrado no ar, o anel de metal que o fixava no lugar estaria lá em cima e provavelmente ainda teria alguns pedaços de vidro pendurados nele. O anel, porém, estava no chão, o que significava que a luminária havia caído direto no grande vão entre o sofá e a mesa. Mas então, como o vidro foi parar na mesa e no sofá?
Inferno, como não ouvimos o vidro grosso do abajur quebrar? Eu disse. Minha irmã e eu limpamos a bagunça e explicamos a situação para nossos pais da melhor maneira que pudemos. Mamãe não ficou brava. Ela nos disse que devia haver uma bolha de ar no vidro que o fez explodir. Eu e minha irmã sabíamos que não era isso. Essa foi a última coisa que experimentei naquela casa. Acho que foi uma espécie de mensagem de despedida doentia da entidade que eu tinha visto tantas vezes. Mudamos cerca de 1 ou 2 meses depois. Nos anos que se seguiram, muitas vezes me perguntei sobre a casa e se seus próximos inquilinos passaram por coisas semelhantes. Eu sei que mudou de mãos algumas vezes. As pessoas entram e saem a cada 2 anos, ou pelo menos foi o que me disse um vizinho com quem mantive contato. Também me perguntei sobre a família que viveu lá antes de nós. Perguntei-me se eles tinham saído de casa porque também tinham visto o homem de casaco preto. Provavelmente nunca saberei por que aquela casa era assombrada. Ela tinha 50 anos, idade suficiente para que algo tivesse acontecido com ela sem que houvesse qualquer informação sobre ela nos noticiários. Tudo que sei é que existia algo naquela casa. Não como nos filmes, mas era algo ruim. Agora moro sozinho em um condomínio agradável e seguro e não passei por nada de estranho desde que minha família saiu daquela casa. Eu morava em uma casa mal assombrada. Fantasmas não são reais, a maioria dizem, etc, etc, etc. Mas eu sei o que vi. Esta era uma antiga casa de fazenda na zona rural da Noruega que sempre teve a reputação de acontecer algumas coisas estranhas. A casa pertencia à família da minha agora ex-esposa. Ninguém estava hospedado lá. Era a casa de verão do tio dela. E precisávamos de um lugar para ficar, então a usamos. Na verdade, era um lugar muito confortável, situado em um vale em um fiorde. Trouxemos nosso gato conosco dos Estados Unidos quando nos mudamos. Sinceramente, à primeira vista, eu adorei aquele lugar. Tudo foi bastante normal nos primeiros meses. Mas foi aí que as vozes começaram. No início, elas eram indistinguíveis. Apenas os ruídos abafados. Coisas fáceis de ignorar, mas as coisas ficaram mais intensas. Uma noite acenderam-se as luzes da cozinha. Sentíamos cheiro de comida sendo preparada e havia mulheres conversando lá dentro. Era uma coisa bizarra. Para ser mais realista, coisa de outro mundo. Tentávamos gravar ou filmar qualquer coisa, mas toda vez que pegávamos o gravador na época, as vozes paravam. Ou se deixássemos gravando, nada aconteceria. Mas eram 3 da manhã. Fiquei mais irritado do que assustado. Levantei-me e fui em direção à cozinha, ainda ouvindo as vozes. As vozes pararam assim que comecei a abrir a porta da cozinha. Abri a porta e entrei. As luzes ainda estavam acesas. O forno estava desligado, tinha cheiro de comida no ar e não havia ninguém ali. As coisas começaram a ficar mais sinistras depois disso. Havia gritos no porão e no sótão. Geralmente no meio da noite a gata ficava cada vez mais agitada com o passar do tempo, agindo como se pudesse ver coisas que não estavam lá, perseguindo coisas que estavam invisível. Isso levou ao evento que nos tirou dali. Acordamos com o gato fazendo um barulho horrível na sala de estar. Fui ver o que estava acontecendo e não a vi de imediato, mas lá estava ela, minha gata, estava parada no ar, desafiando qualquer coisa natural. Minha esposa saiu e viu isso também. E gritou. Ela e a gata não paravam de gritar. Isso meio que ficou gravado em minha mente, que eu me arrepio todo e sinto uma dor no peito só de lembrar. O gato parou de uivar e apenas olhou para nós. Algo disse bem alto do lado de meu ouvido. Minha esposa, na época, disse ter acontecido o mesmo com ela. Skjort, na voz de uma velha, foi dito. Significava saia. Assim que as palavras foram pronunciadas, a gata caiu do teto, no chão, levantou-se e agiu como se nada tivesse acontecido. Dormimos na casa dos pais dela naquela noite e nos mudamos no dia seguinte. Isso foi o suficiente para nós dois. Depois disso, nada mais desse tipo aconteceu em nossas vidas. Quando cheguei à adolescência, nos mudamos para uma nova casa. Eu era um garoto que ficava sozinho em casa o tempo todo. Minha mãe era enfermeira, às vezes trabalhava em turnos de 16 horas. Eu era um adolescente angustiado e mal-humorado. Tínhamos um grande Rottweiler como cão de guarda, mas ele era o maior ursinho de pelúcia. Ele era muito apegado à minha mãe e quando ela não estava em casa, ele estava sempre no quarto dela. Eu voltava da escola e sempre ligava o aparelho de som e lia ou fazia lição de casa. Onde nosso sofá estava situado, você poderia ver a sala de jantar refletida na TV, se ela não estivesse ligada. Então estou sentado lá, e o som está mais alto do que provavelmente deveria estar. Meu avô tinha a chave da casa,
e muitas vezes ele entrava e gritava comigo, maldito barulho muito alto. Mas então olho para cima e vejo um homem parado na minha sala de jantar. Era apenas uma sombra escura de um reflexo, mas a forma era de um homem. Levantei-me de um pulo e olhei para a sala de jantar para me desculpar pela música, presumindo que fosse o vovô, e não havia nada nem ninguém lá agora. Antes que realmente tivesse tempo de raciocinar, uma brisa fria passa por mim. Eu tive uma relação bastante surpresa. Disse, que porra é essa? Parecia que eu tinha passado por debaixo de um ar-condicionado. Gritei pelo cachorro. Ele desce e olha para mim. Peguei ele, saí e fiquei lá sentado até minha mãe chegar em casa naquela noite. Ela apenas disse que eu tinha uma imaginação fértil e precisava parar com os livros e filmes de terror. Ela não acreditou em mim de jeito nenhum. Embora anos e anos depois ela tenha admitido que sempre teve experiências e que nunca quis me contar porque não queria me causar medo. Ela também disse que quando coisas estranhas aconteciam, o cachorro também respondia. Ela disse que ele latia para nada o tempo todo. Seu pelo se arrepiava nas costas e ele rosnava e mostrava os dentes. Mas como eu disse, ele estava sempre lá em cima ou com ela. Então nunca vi isso em primeira mão. Mudamos alguns anos depois para uma casa de campo no lago. Nunca gostei do lugar. Me assustou em muitos níveis. Não vou contar nem metade das experiências que tive lá. Existem muitas. Uma das piores coisas que eu presenciava todas as noites que eu tinha dificuldade para dormir era alguém sentando ao meu lado na cama. Isso acontecia todas as noites e eu honestamente me acostumei. Eu sei que parece uma coisa estranha de se dizer, mas quando algo assim acontece com frequência e não está prejudicando você, além de sua mãe lhe dizer que é sua imaginação, você apenas se adapta a isso acontecer. Na verdade, senti uma sensação de tristeza vindo disso. Algo maternal. Eu sabia que era uma mulher. Havia as escadas. Quando você estava na sala, do jeito que estava o sofá, você ficava de frente para a escada, e eu juro que sempre havia algo com tanto ódio que parecia que simplesmente ficava ali sentado e te observava, ressentindo-se de toda a sua existência. Tudo isso foi apenas sentimentos. Certa manhã minha mãe estava se preparando para o trabalho, e era quase quando o sol estava nascendo. Acordei e tive que usar o banheiro. Entrei lá e falei com ela por um momento. Enquanto ela se arrumava, voltei para o meu quarto e me deitei. Eu estava ali deitado com os olhos fechados, decidindo se levantava ou voltava a dormir. Eu estava inclinado a voltar a dormir quando senti como se alguém tivesse agarrado a ponta da minha cama. Abri os olhos esperando ver minha mãe e em vez disso havia uma sombra escura quase no formato de um homem. Gritei porque tinha certeza que aquela coisa queria me machucar. Minha mãe correu até lá e eu contei a ela, e ela disse que eu estava tendo um pesadelo. Anos depois, minha mãe ficou toda espiritualizada. Ela foi até um xamã indiano porque um de seus amigos, que morava na reserva perto de casa, disse que ela precisava falar com ele. Ele disse que quando eu era adolescente, eu mexia com algumas coisas ruins que não entendia. O que eu fiz? Eu li livros em latim. Minha avó materna me ajudava a pronunciar as palavras. Brinquei com tabuleiros Ouija e sim tentei magia negra, embora mais tarde não acreditasse em magia negra. Ele disse que eu atraía algo ruim quando morávamos na casa onde tínhamos o Rottweiler, algo que se ligou a mim, mas ele disse que eu tinha uma mulher, que ele acreditava ser minha avó paterna, que me protegia disso. Ela morreu quando eu era bebê e sempre ouvi histórias sobre o quanto ela me amava e andava comigo mesmo estando com a saúde debilitada. Ele disse que era ela quem sentava na minha cama à noite. Ele contou a ela sobre todas as brincadeiras que eu fiz. Minha mãe me liga e me conta todas essas coisas que ele contou sobre mim e que ela não sabia. Me assustou completamente. Ele queria que eu fosse a uma de suas cerimônias para poder me libertar do mau espírito. Ele não queria nada em troca. Somente me ajudar. Recusei e pouco depois de ele ter expressado o convite para ajudar, ele morreu. Até hoje ainda vivencio coisas e ainda sinto aquela presença materna. Uma brincadeira entre nós. Não leia livros aleatórios em latim e não mexa com coisas que você não entenda.